Falar agora sobre o registro e o licenciamento dos veículos. O Código de Trânsito Brasileiro, assim como as resoluções do CONTRAN, eles trazem que todo veículo que é automotor, e aí entra também o elétrico, tá? O veículo elétrico, ele entra como veículo automotor. Qualquer veículo articulado, reboque ou semi-reboque, ele precisa ser registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência do seu proprietário, na forma da lei. Então, toda vez que eu compro um veículo automotor, um reboque, um semi-reboque, um veículo articulado, eu preciso registrar esse veículo junto ao DETRAN, que hoje é chamado de CET, mas para a gente vai continuar como o DETRAN, só muda o nome, mas as competências são as mesmas, no endereço em que mora, na forma da lei. Toda vez que a gente compra um veículo, se ele é 0 quilômetro, eu preciso da nota fiscal para poder fazer o registro desse veículo. E aí a gente pode ir por dois caminhos. A gente pode deixar que a concessionária faça o emplacamento ou registro. O registro também é chamado de emplacamento. Ou eu por mim mesmo, eu posso fazer o registro desse veículo. Quando eu compro um veículo de propulsão humana, ou seja, uma bicicleta, ou veículo de tração animal, depende do município exigir ou não registro e licenciamento desses veículos. Então, bicicletas e carroças depende da prefeitura, a exigência de licenciamento ou de habilitação para conduzir esses veículos. Para registrar o veículo é necessário a nota fiscal. Essa nota fiscal ela tem que ter o chamado número do chassi e agregados. O número do chassi também é conhecido como número VIN, quando se trata de veículo novo. É o número de identificação do veículo. Com essa nota fiscal, eu posso entrar no site do órgão de trânsito, preencho um documento de registro do veículo e vai sair uma taxa para eu fazer o registro ou emplacamento desse veículo. Eu pago essa taxa e aí eu vou em uma empresa credenciada de vistoria para poder fazer a vistoria desse veículo e a partir daí vai ser solicitado a emissão das placas desse veículo. Fez a emissão das placas, vai emitir também um documento chamado de CRV, que hoje ele é realizado na forma digital. O modelo, especificações são estabelecidas pelo CONTRAN e esse CRV ele tem todas as características do veículo e tem condições de vulnerabilidade à falsificação e adulteração. Esse CRV hoje ele é digital, ele não emite em meio físico, por mais que a resolução do CONTRAN atual em vigor fala que pode ser a escolha do proprietário, ele só é feito digital. Para quem registrou o veículo, para quem comprou o veículo até julho de 2020, ele tem esse documento aqui em casa. Esse documento aqui é o CRV. Então esse CRV aqui é um modelo físico. Então ele tem o código do RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Se esse veículo ele é de carga, ele vai ter isso aqui, ó, RNTRC, Registro Nacional de Transporte Remunerado de Cargas. Aí vai ter nome e endereço completo do proprietário.
vai ter o CPF ou CNPJ desse proprietário, se for pessoa jurídica, né? A placa do veículo. Quando emite o documento do veículo, já emite a placa. Nome anterior. Como o veículo é zero, vai estar o nome da concessionária. Mas vamos imaginar que você comprou esse veículo seminovo, comprou esse veículo usado. Esse veículo usado, então, ele vai estar o nome do proprietário anterior. Hoje, nós temos a placa Mercosul. Mas vamos imaginar que esse veículo tinha uma placa anterior. Então, antes... Aqui é um I, então é um 0. Tinha a placa anterior aqui. Então, vai aparecer aqui a placa. Número do chassi, que é o número de identificação veicular, o VIN. Aí aqui tem espécie. Lembra que nós falamos da espécie? Espécie, nesse caso, passageiros. Esse veículo ele é de passageiros. Tipo de veículo, é uma motocicleta. Qual o combustível que esse veículo usa? Gasolina. Marca, modelo. Importado Honda CB600RR. Modelo 2008, fabricado 2008. Capacidade, 2 lugares, 2 pessoas. Potência, 599 cilindradas. Categoria, particular. Então esse veículo ele é utilizado para fins particulares. E a cor, branca. No campo de observações, ele pode vir se esse veículo tem algum tipo de alteração, se esse veículo tem algum tipo de observação diferente. Número do motor, enfim, vai ter a observação desse veículo. Ou seja, esse CRV, ele tem todas as características do veículo. Esse documento CRV, pessoal, que hoje ele já não vem mais nesse modelo físico, ele vem formato digital, ele vai precisar ser alterado ou, no caso da resolução do CONTRAN, ele vai ser expedido nesses casos aqui, ó. Mas antes disso, registrado o veículo, será expedido o CRV, que é esse documento que hoje é meio digital, e o segundo documento, certificado de registro e licenciamento do veículo ou certificado de licenciamento anual. Esse aqui também hoje é emitido em formato digital, porém esse aqui no formato digital eu consigo imprimir ele, porque esse aqui ele é de porte obrigatório. Em caso de fiscalização, eu preciso apresentar esse documento para comprovar que esse veículo está licenciado. Mas já nós vamos falar desse CRLV. O CRV, ele será obrigatório a alteração ou expedição de novo quando o proprietário mudar o município de endereço. Eu não posso simplesmente vir aqui e riscar aqui e colocar o novo endereço. Eu tenho que atualizar ele. Segundo, alterar a característica do veículo. Vai constar aqui, ó, no campo observação. Veículo com alteração de XYZ. Por exemplo, veículo adaptado com suspensão. Certificado de segurança veicular número tal. Então, alterou a característica original do veículo, vai ter que mudar. Ou mudou a categoria do veículo. Lembra que aqui, ó, aparece aqui, ó, categoria particular? Eu não posso simplesmente vir aqui e riscar, por exemplo, colocar categoria
aluguel, não é assim que funciona. Eu tenho que emitir um novo documento desse, mesmo que seja digital. Então, esses são 3 de 4 casos em que eu vou ter que alterar ou expedir um novo CRV. Alterei o endereço, a cidade de município, de residência, alterei a característica original e mudei de categoria. Lembrando que eu não posso fazer nenhuma alteração sem autorização do órgão de trânsito ou da autoridade de trânsito. Correto? Fale, mas você falou 4, aí tem 3. O próximo caso é em que eu vou ser obrigado a alterar esse CRV, é em caso de transferência de propriedade. Mas antes de falar da transferência de propriedade, esses 3 casos aqui, ó, a alteração tem que ser feita imediata, viu? O prazo é o mais rápido possível. No caso de transferência de propriedade, o comprador, ele tem um prazo de 30 dias para transferir o veículo para o seu nome. Pegando o modelo antigo, o verso dele está aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu vou vender o meu carro. Eu vou vender o meu carro por um valor baratinho, R$180 mil. Aí eu coloco o nome aqui do comprador, o RG, o CPF, o endereço, e aí eu coloco aqui a data. E assino aqui. A assinatura ficou linda. Eu pego esse documento, pessoal, vou no cartório, reconheço firma, que é a autenticação, tiro uma cópia e encaminho a cópia desse documento devidamente preenchido, assinado e datado para o órgão de trânsito. O comprador, ele vai assinar aqui e vai fazer a mesma coisa. Ele vai reconhecer firma, só que ele não precisa tirar cópia e encaminhar para o órgão de trânsito. Por que que eu tenho que tirar cópia desse documento e encaminhar para o órgão de trânsito? Porque se o fulano que comprou o meu veículo, ele não transferir o veículo dentro do prazo de 30 dias, fulano comete uma infração de natureza média. Se eu não encaminhar para o órgão de trânsito a comunicação da venda, que é o nome correto, se eu não informar que o meu veículo foi vendido, eu respondo pelas infrações de trânsito que fulano cometer na direção do meu veículo, porque o veículo ainda está no meu nome. Então, qualquer infração que fulano cometer na direção do veículo, eu posso responder solidariamente, até a data em que eu comunicar a venda deste veículo. Entenderam? Então, eu vendedor, eu tenho prazo de 60 dias para comunicar a venda do meu veículo. O comprador tem o prazo máximo de 30 dias para poder transferir o veículo para o seu nome. Se o comprador não transferir o veículo para o seu nome, além dele cometer uma infração de natureza média, se o vendedor não tiver comunicado a venda do veículo, o vendedor responsabiliza solidariamente pelas infrações cometidas. Se transferir o veículo para o nome dentro do prazo de 30 dias, não tem nenhum tipo de penalidade. O veículo passa para o nome do comprador e por aí vai. E tudo fica certinho, tá bom? Quando o documento ele é digital, é preenchido de forma online, a autorização de transferência do veículo. Então, este documento aqui, ó, é a autorização para transferir o veículo. Ao invés de preencher à mão, é preenchido no próprio site do órgão de trânsito,
É só colocado o local e a data e assinado, e aí vai no cartório e reconhece firma. Vai no cartório e faz a autenticação. Então é assim que funciona a transferência de propriedade hoje, tanto com documento físico quanto documento digital. O que acontece quando o veículo seu ele dá perda total ou você decide desmontar o veículo definitivamente? Se o seu veículo ele dá perda total, ele é considerado irrecuperável? Ou se você resolve desmontá-lo definitivamente, você tem que imediatamente solicitar a baixa ou cancelamento do registro do veículo. Para isso você precisa cortar o número do chassi e você precisa retirar a placa e ir até o órgão de trânsito para poder solicitar o cancelamento do registro, sendo proibido ou vedado remontar sobre o mesmo veículo um veículo mantendo o registro anterior. Você só pode vender as peças, você não pode remontar sobre esse veículo outro veículo mantendo esse registro anterior. É isso que fala sobre veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Licenciamento. Então, só recapitulando, todo veículo automotor elétrico, reboque, semi-reboque e articulado precisa ser registrado, precisa ser emplacado junto ao órgão de trânsito no endereço em que mora. Além disso, todo veículo automotor e elétrico, o elétrico ele entra hoje como veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para poder transitar, ele precisa ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde o veículo estiver registrado. Se eu quero licenciar um veículo de outro estado, basta que eu informe o órgão de trânsito de origem desse veículo. Só dá ciência ao órgão de trânsito de destino. Só isso e mais nada. O veículo somente será considerado licenciado estando quitado todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Ou seja, para poder licenciar um veículo hoje no Brasil, a pessoa precisa pagar débitos referentes ao IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículo Automotor, seguro obrigatório, apesar que o DPVAT ele praticamente foi extinto em 2020, mas na verdade ele não foi totalmente extinto. Ele deixou de ser cobrado porque tinha saldo em caixa. Então estamos aguardando aí para ver como que vai ficar. Aparentemente ele vai mudar de nome, mas até então ele continua sendo parte integrante do licenciamento, só não está sendo cobrado. Taxa de renovação de licenciamento anual de veículos, que é a taxa de licenciamento, e caso haja multas por infrações de trânsito e ambientais, caso houver. Para licenciar o veículo, então, eu tenho que fazer o pagamento de todos esses tributos: IPVA, DPVAT se estiver cobrando, licenciamento e multas por infrações de trânsito e multas ambientais que tiverem no registro do veículo. Além disso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para poder licenciar o veículo anualmente, o proprietário tem que comprovar sua aprovação na chamada Inspeção de Segurança Veicular, que é uma inspeção que controla a emissão de gases poluentes e de ruídos. Farley, mas eu nunca fiz isso, ou aqui em Minas eu nunca vi ninguém fazendo isso. Minas Gerais ainda não é cobrado, mas está quase chegando na frota de veículos para poder cobrar.
É a chamada inspeção de segurança veicular, que controla a emissão de gases poluentes e de ruído. O objetivo, ou principal objetivo da inspeção de segurança veicular é controlar a emissão de gases poluentes e controlar os ruídos do motor. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, já é cobrado todo ano essa inspeção de segurança veicular. Além disso, obrigatoriamente, o proprietário ele tem que comprovar que o veículo ele não está passando por nenhuma campanha de chamamento de consumidores para reparo, que é o famoso recall. Esse recall ele funciona da seguinte forma: toda vez que a fabricante detecta algum problema no veículo, algum vício, algum problema de fábrica, algum defeito de fabricação, essa fabricante ela precisa notificar o proprietário, e a partir do momento em que esse fabricante notificou o proprietário, o fabricante ele tem o proprietário na verdade tem 1 ano contado a partir da comunicação para poder realizar esse recall. Esse recall é um ajuste e reparo gratuito que a fábrica faz desse defeito ou desse vício oculto que o veículo tinha. Se o proprietário, depois de 1 ano que ele foi comunicado, ele não comparecer à concessionária para poder realizar esse reparo gratuito, automaticamente é incluído uma restrição administrativa junto ao CLA, Certificado de Licenciamento Anual. E o veículo não vai ser licenciado enquanto o proprietário não ir na concessionária para fazer esse recall. Conseguiram entender? Então, a fábrica identifica um defeito, comunica o proprietário. O proprietário tem 1 ano para poder resolver, ir na concessionária para poder reparar esse problema gratuitamente. Se passou 1 ano e ele não foi lá na fábrica ou na concessionária para poder reparar o problema gratuitamente, automaticamente é incluído uma restrição administrativa e ele não consegue licenciar o veículo no próximo ano. Se não conseguir, ele só vai conseguir licenciar o veículo depois que ele fizer essa campanha do recall. Fez o recall, aí tira a restrição administrativa, licencia o veículo dele normalmente. Isso que fala sobre a campanha de recall dos veículos. Os veículos novos, no trajeto entre fábrica e o município de destino, eles não estão sujeitos ao licenciamento. O CONTRAN ele vai regulamentar como que deve ser feito esse trajeto entre a fábrica e o município de destino. E os veículos de aluguel, eles precisam de autorização do poder público concedente para poder fazer o transporte remunerado de pessoas. O poder público pode ser municipal, estadual ou federal, depende de qual situação em que vai ser realizado esse transporte remunerado. E aqui tenho o documento do veículo, o CRLV ou CLA. Então eu tenho aqui, número do RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Eu tenho a placa do veículo, o licenciamento, o exercício, é o ano em que esse veículo está licenciado, ano de fabricação e ano de modelo. Esse QR Code aqui, é para o agente fazer a leitura desse QR Code e identificar se esse documento ele é autêntico ou não. Aqui eu tenho Código de Segurança do Certificado de Licenciamento Anual,
Se esse veículo teve uma modificação e essa modificação ela passou por um certificado de adequação ao trânsito, ele vai ter esse número aqui, ó. No caso, esse aqui não tinha. Aí tem marca, modelo. Olha o caso desse veículo aqui, ó. Espécie, o veículo era misto, tipo caminhoneta. Não sei se vocês lembram, mas lá na classificação dos veículos, caminhoneta é um veículo misto que transporta carga e passageiro do mesmo compartimento. Número do chassi, placa anterior não tem, cor predominante, cor branca e o combustível. Não tem observação nenhuma nesse veículo. E aqui do outro lado nós temos a categoria do veículo, particular. Capacidade, 1.0, 1 tonelada. Potência do motor e cilindrada, peso bruto total. Nesse caso desse veículo aqui era 2 toneladas, mas eu não sei por que está 0. Número do motor, quando tem carroceria, lotação. Lotação aqui, pessoal, na verdade ela teria que vir 9P, porque nesse caso aqui era uma Kombi, e essa Kombi ela veio com 9 lugares, mas eu não sei também por que ela veio sem nenhum documento, sem nenhum passageiros. Antigamente ela vinha aqui, ó, no campo de observação, 9 lugares, mas vai entender por qual motivo, né? E aqui o nome do proprietário e o CPF do proprietário. Aqui o documento do veículo no exercício do ano de 2023. No caso, como nós estamos no ano de 2024, nesse caso já estaria cobrando o documento 2024. Se eu pego esse documento aqui do ano 2023 e grampeio o comprovante de pagamento do IPVA, comprovante do pagamento do licenciamento, comprovante de pagamento do DPVAT, se for o caso, e só abordado em uma blitz, o veículo meu está licenciado? A resposta é não. Se já estiver cobrando o documento do ano 2024 e eu estiver com o documento do ano anterior junto com os comprovantes de pagamento, o veículo não está licenciado, porque o que vale é o documento do ano. Não vale o documento do ano anterior com os comprovantes de pagamento. Porque lembra que aqui vem falando, ó, tem que pagar todos os tributos e caso haja qualquer débito relativo a qualquer tributo, mesmo que seja de centavos, o veículo não vai ser considerado licenciado. Por isso que tem que ser o documento do ano. Não importa se você está com comprovante de pagamento. O que vale para o agente de trânsito no ato da fiscalização é o documento do ano. Então nós temos que ficar bem atentos quanto a essa situação. Os veículos serão identificados pelo número do chassi. Esse número do chassi, ele é gravado no chassi propriamente dito ou no monobloco e reproduzidos em outras partes de acordo com o CONTRAN. Geralmente, o número do chassi, parte dele, ele vai ser reproduzido nos vidros, pelo menos 2 vidros laterais, no para-brisa e no vidro espião, que é o vidro traseiro, vidro vigia, como é conhecido na verdade, vai ter o número do chassi. A gravação do chassi é realizada pelo fabricante ou montador do veículo, que identifica o veículo, o fabricante e as características, e não pode ser alterado. Quando necessário, a regravação desse chassi, ele vai depender, na verdade, da autorização da autoridade competente de trânsito e só vai ser processada por estabelecimento credenciado,
mediante comprovação de propriedade do veículo, mantendo a mesma identificação anterior, incluindo o ano de fabricação. E lembrando que nenhum proprietário pode, sem prévia permissão da autoridade de trânsito competente, fazer ou deixar que se faça modificação na identificação do veículo ou alterações de características originais desse veículo sem autorização do órgão de trânsito competente. Olha o exemplo do número do chassi aqui, ó. Quando o número do chassi é remarcado, ele vai aparecer com essa sigla aqui, ó, RAM. E nos vidros a gente pode ver que sempre tem uma numeração. No caso da moto, o número do chassi, ele fica na coluna de direção. A gente sempre vê o número do chassi aqui do lado. Essa é a identificação interna. Externamente, os veículos serão identificados por meio de placas. Essas placas, elas são dianteiras e traseiras para os veículos de 4 ou mais rodas e traseiras para os veículos de 2 ou 3 rodas. A traseira lacrada em sua estrutura, obedecendo especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os caracteres das placas são individualizados para cada veículo e acompanharão a baixa até o seu registro, sendo proibido o seu reaproveitamento. Aqui eu tenho as placas dos veículos. Eu tenho a placa modelo antigo e tenho a placa novo, modelo Mercosul. A placa, pessoal, ela também identifica a categoria do veículo. Então eu tenho a placa aqui, ó, aluguel. Essa aqui é de experiência. Ou do fabricante. Essa placa aqui azul é de representação. Essa placa é de aprendizagem. Essa placa aqui é particular. E essa placa aqui é de coleção. Faltou uma placa aqui, que é a placa oficial. A placa oficial, ela é bem parecida com a particular, só que ela é branca com caracteres pretos, tá? Placa de aluguel, ela é vermelha com caracteres brancos, o contrário da placa de aprendizagem, que ela é branca com caracteres vermelhos. A placa de coleção, ela é preta com caracteres cinzas, o contrário da placa oficial, o contrário da placa particular, que é cinza com caracteres brancos. A placa de experiência ou fabricante, ela é verde com caracteres brancos. A placa de representação é azul com caracteres brancos. O novo modelo da placa Mercosul, ela é para veículos que são emplacados agora, ou desde o ano 2020 para cá, ou para aquele condutor que perdeu a placa, ou a placa está ilegível, a placa está invisível, ou para quem vai alterar o endereço de município de propriedade do veículo. Porque antes trocava-se só a tarjetinha, só que hoje não dá mais para trocar só a tarjeta, porque esse modelo de placa aqui hoje, ele já não emite mais, não dá para poder mandar fazer esse modelo de placa. Então, nestes casos, vem o veículo com a placa Mercosul. A placa Mercosul, ela vem todas com fundo branco. Particular, os caracteres são pintados em preto. Comercial é a placa de aluguel juntamente com a placa de aprendizagem. Juntou duas categorias e virou a placa comercial, que é os caracteres vermelhos. Especial ou fabricante
Especial virou a placa experiência ou fabricante. Diplomático foi a placa de representação. Colecionador era a placa de coleção. E oficial, caracteres azuis, era a placa do governo, que ficou azul agora. Tá bom? Dúvidas quanto à identificação dos veículos? Aqui temos o exemplo. Se sua placa ela é desse modelo, você só vai precisar mudar se você perder ela, se ela estiver ilegível, ou se você mudar o endereço de domicílio. Aí você vai ter que colocar a nova placa, que é o padrão Mercosul. Essa placa aqui, ó, experiência ou fabricante, ela é a única placa que ela não é lacrada no chassi. Por quê? Porque ela é utilizada de uso temporário. Ela de experiência, ela é colocada quando o veículo está em poder da concessionária. Para a concessionária não, em caso de autuação, a infração não ir para o proprietário, a concessionária coloca essa placa em cima da sua, justamente para que você não seja autuado por uma infração que você não cometeu. Ou no caso do fabricante que está fazendo um teste de um veículo, sem lançar ele ainda, ele vai e coloca essa placa como sendo a placa do fabricante. Qualquer infração de trânsito vai para o fabricante. Ok? Dúvidas quanto à identificação dos veículos?